Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Aprenda aqui Ciência. Eu sou o Sumburani e neste vídeo nós iremos falar sobre o algoritmo de Euclides. Eu consegui perceber melhor esse algoritmo com a ajuda dos meus colegas da faculdade, o Milton e o Santos. Valeu pessoal! Então, o algoritmo de Euclides foi desenvolvido no ano 600 a.C. pelo geômetra Euclides e tem como objetivo principal encontrar o maior divisor comum entre dois números. Imaginemos, por exemplo, o número 12 e o 4. Se o maior número entre eles for divisível pelo menor, então esse número menor é o maior divisor comum entre os dois. Veja aqui, se o maior número é divisível pelo menor, então automaticamente o resto dessa divisão é igual a zero. Mas caso isso não aconteça, caso o maior número não seja divisível pelo menor, devemos procurar um número abaixo do menor número entre os dois números dados, que seja divisível tanto por esse número menor como pelo maior. Esse número em questão é o maior divisor comum entre os dois. Por exemplo, temos aqui o número 14 e o número 8. 14 não é divisível por 8, então o maior divisor comum entre os dois está abaixo do 8. De tal forma que tanto o 8 como o 14 sejam divisíveis por este número. Para poder encontrar esse maior divisor comum, praticamente iremos vasculhar entre os divisores de 8, que é o menor número dado entre os dois números, qual deles também pode dividir o 14. O algoritmo de Euclides faz exatamente esse trabalho. Para poder entender melhor, vamos olhar para o seguinte fluxograma. Primeiramente, iremos entrar com os dados, que são os dois números x e y, os quais queremos determinar o maior divisor comum entre eles. Em seguida, iremos obter o resto da divisão entre x e y e armazenar o resultado dentro de uma variável r, de resto. Então, depois disso, iremos verificar se esse resto é igual a zero. Lembra que, se o resto da divisão entre eles for igual a zero, então o menor número é o maior divisor comum entre eles. Dessa forma, se a verificação retornar true, o programa termina e o valor de y é tido como o maior divisor comum entre eles. Caso o programa retorne false, o valor de y é atribuído a x e logo após o valor de r é atribuído também para o y. E o processo volta ao seu estado inicial com os novos dados e o processo irá se repetir até que o resto da divisão entre x e y seja igual a zero e o valor do y seja retornado como o maior divisor comum entre o x inicial e o y inicial. Eu digo x inicial e y inicial porque o valor deles altera a cada nova rodada do processo. Para entender melhor, vamos usar o algoritmo para encontrar o maior divisor comum entre o 50 e o 35. Primeiro, entramos com os números 50 e 35. Depois disso, pegamos o resto da divisão entre eles, que nesse caso é 15. Aí o programa vai verificar. 15 é igual a zero? Não, 15 não é igual a zero. Então irá retornar false. Dessa forma, o x recebe o valor do y, ou seja, o x agora vale 35, e logo em seguida, o y recebe o valor do r. Sendo assim, o y é igual a 15 agora. E o processo volta a se repetir com os novos dados, o x valendo 35 e o y agora valendo 15. O programa irá novamente pegar o resto da divisão entre esses dois números, o 35 e o 15. E o resto da divisão dessa vez é 5. Depois disso, o programa irá verificar novamente. 5 é igual a zero? Não, 5 não é igual a zero. Então, irá retornar novamente o false. Então o x vai pegar novamente o valor do y, que dessa vez agora x vai ser igual a 15, e logo depois o y vai receber de novo o valor de r, que nessa rodada vale 5. E o processo volta a se repetir novamente com os novos dados, o x valendo 15 e o y valendo 5. O programa irá novamente pegar o resto da divisão entre 15 e 5, que nesse caso é 0. O programa então irá novamente fazer uma pequena verificação. 0 é igual a 0? Sim, 0 é igual a 0. Então o programa irá retornar true. Sendo assim, o programa termina e o valor da variável y, que é 5, é obtido como o maior divisor comum entre 50 e 35. E realmente, o maior divisor comum entre 50 e 35 é 5.
Então pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse algoritmo através desse pequeno vídeo, e nos próximos vídeos nós vamos fazer aqui uma implementação desse algoritmo em algumas linguagens de programação, e quem tiver uma sugestão de linguagens de programação para poder implementar esse algoritmo, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos fazer isso durante os outros vídeos. Então pessoal, é isso e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!